Bem-vindos, está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 22 de agosto. Portugal prepara a viagem do coração de Dom Pedro I para o Brasil. Veja também, Covid-19, Santa Bárbara vacina faixa de 3 a 4 anos. E ainda, crianças são atropeladas por condutor embriagado e sem habilitação. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é segunda-feira, é início de semana e você já está nos seguindo nas mídias sociais? Não? Aproveite então, vá lá no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube, no TikTok e no Quai e busque por tvtododia.oficial. É muito simples, é muito fácil, assim você nos encontra e sempre será notificado de todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. Além do que, você tem lá um farto repositório de todos os nossos programas já apresentados. Assim, se você perdeu algum, é bem fácil para você revisitar ali e ficar por dentro de tudo que aconteceu. Mas nós também temos o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br, com notícias de nossa cidade, de nossa região, de nosso estado, do Brasil e do mundo. Notícias produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção, com imparcialidade, trazendo até você o fato realmente como ele aconteceu. E lembrando que se você, por algum motivo, não conseguir o seu exemplar impresso numa banca de jornal, não tem problema, aponte o seu celular ou mesmo tablet para este QR Code que aparecerá aí na sua tela e através dele você conseguirá assim baixar gratuitamente a versão digital do jornal impresso que está regularmente nas bancas. É muito fácil e, como eu disse, é gratuito. Você não paga nada por isso, por esta facilidade que a Rede Todo Dia leva até você. E para participar do nosso programa, mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece aí na sua tela, o 992388799. Mande o seu boa tarde, que apreciamos bastante. Mande o seu recadinho, a sua denúncia. Você presenciou algum flagrante? Ou você está com uma situação no seu bairro, ainda na sua rua, que está te desagradando muito, está com a rua esburacada, as pessoas estão abandonando animais, tem gente jogando lixo e entulho em terreno. Tudo isso é muito importante que você nos traga e assim nós iremos atrás de quem é o responsável para resolver essa situação. E quem sabe nós voltemos já com uma programação para a realização desse serviço. Então, presenciou algo de irregular? Mande para a gente que a nossa equipe de repórteres irá ser posta para buscar aí a solução desse problema, está bem? Vamos começar então o nosso telejornal falando do bicentenário da independência, 200 anos de autonomia do Brasil frente à sua antiga metrópole Portugal. E neste episódio vamos falar sobre o título de nobreza que foi dado a Domitila de Castro, conhecida como Marquesa de Santos. Este título ela ganhou do imperador Dom Pedro I e historiadores acreditam que eles se conheceram durante uma viagem a São Paulo, meses antes do grito de independência. Mas essa história você conhecerá agora, produzida pela TV Brasil. Escoltado pelo irmão dela, o Francisco de Castro do Canto e Melo. Provavelmente, na viagem, ele deve ter contado para o Dom Pedro que ele tinha uma irmã divorciada, que o marido tinha tentado matar, que estava lutando pela guarda dos filhos. E provavelmente ele quis conhecê-la e tal.
E isso vai acontecer em 29 de agosto. Ele tem uma carta que ele fala dessa data, que foi quando eles se conheceram. Então eles se conhecem em São Paulo, no dia 29 de agosto. Ela não tem nada a ver com Santos. Santos é porque o José Bonifácio era de Santos e as famílias deles eram inimigas. E aí, futuramente, quando o Dom Pedro vai mandar os Andradas, o José Bonifácio, o Martim Francisco, para o exílio, ele dá para ela o título da cidade do José Bonifácio. E falando nos 200 anos da independência do Brasil, vamos falar aí sobre a transferência transitória de uma verdadeira relíquia, que é o coração de Dom Pedro I, que será enviado aí de Portugal para o Brasil. A coroação de Dom Pedro I, que Portugal decidiu, aliás, o coração, desculpe, de Dom Pedro I, que Portugal decidiu emprestar ao Brasil, para a comemoração aí dos 200 anos de independência, vai sair da cidade portuguesa do Porto na noite. Aliás, ele já saiu na noite de ontem, de domingo, dia 21, e a relíquia chega a Brasília hoje, dia 22, em um traslado que desagradou aí muitos cientistas. A viagem será feita pela Força Aérea Brasileira. A primeira parada é no Palácio do Planalto. O coração do nosso Dom Pedro será recebido com honras de chefe de Estado, com salvas de canhão e escoltado pelos Dragões da Independência. Ficará fora cerca de 20 dias, mas regressará com mais reconhecimento e admiração por parte aí do povo brasileiro, afirmou o presidente da prefeitura local, Rui Moreira, e em seguida o órgão irá para o Palácio do Itamaraty e ficará em exibição até as comemorações do bicentenário. A viagem de volta para a cidade do Porto está marcada para o dia seguinte, dia 8 de setembro. As negociações para o empréstimo do coração levaram cerca de 4 meses e envolveram o governo português, a Câmara do Porto e representantes da Irmandade da Lapa, entidade religiosa que guarda a relíquia. O parecer positivo para a viagem só ocorreu depois de uma equipe de peritos ter avaliado as condições do órgão e garantiu que não haveria riscos. Os profissionais exigiram que o transporte seja em um ambiente pressurizado e todos os custos e medidas de segurança são de responsabilidade do governo brasileiro. E desde que o pedido do empréstimo do coração foi divulgado, vários intelectuais nos 2 países se manifestaram contra o traslado. Para a arqueóloga e a historiadora brasileira Valdirene Ambiel, a viagem é um desrespeito à memória de Dom Pedro I e pode ser instrumentalizada como propaganda política. Em 1972, foi quando o corpo de Dom Pedro foi trasladado para o Brasil. Lamentavelmente, foi usado de maneira política durante o regime militar, diz a historiadora, e ela ainda afirma que o bicentenário é um evento muito importante, mas, acima de tudo, os brasileiros têm que se preocupar com a reflexão sobre a independência. Este é um gesto simbólico, né? Vou aqui para a câmera 2. Este é um gesto simbólico que ressalta a união, né, entre Brasil e Portugal, porque, lembrando, Dom Pedro I ele foi o imperador do Brasil, o primeiro imperador, mas ele também foi um rei de Portugal, porque depois ele abdicou da coroa brasileira para assumir o trono em Portugal, sendo, se não me falha a memória, proclamado Dom Pedro IV lá, né, na ex-metrópole. E ele voltou para Portugal por exigência do povo português, mas ele passou toda uma parte de sua infância, toda a sua adolescência e parte da fase adulta aqui no Brasil e já como imperador. Então, esta ligação entre os 2 países permitiu aí, por este quadro histórico, que fosse feito este empréstimo aí de seu coração e que, apesar dos contrários, né, é algo que valoriza mais este evento e que traz esta reflexão, né, de que, apesar do Brasil ter se separado politicamente de Portugal, são
podemos dizer assim, nações irmãs, né, e muito próximas. E lembrando que, na atualidade, muitos brasileiros, né, fazem esta viagem e até mesmo o seu estabelecimento naquela nação. É uma das nações que mais acolhe os brasileiros. Então, nada mais justo do que acolhermos também aquele que foi, podemos por assim dizer, o fundador do Brasil, né, o Brasil independente. E vamos agora para uma notícia de atualidade, né, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, formou decisão sobre matéria constitucional da improbidade administrativa. E quem nos explica sobre esta decisão do Supremo é o comentarista político Juliano Cartacho, direto de Brasília. Vamos acompanhar. As mudanças na lei de improbidade administrativa foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro ainda em outubro do ano passado. Mas no entendimento dos ministros do STF, essas alterações não se aplicam aos processos transitados em julgado, quer dizer, aqueles que não cabem mais recursos. Por outro lado, a maioria da Corte entendeu que a nova lei pode sim retroagir para beneficiar quem ainda responde a processos em tramitação pela chamada improbidade culposa, uma modalidade que foi extinta pelo novo texto da norma. Mas mesmo nesses casos, é bom ficar atento, os juízes ainda poderão avaliar se houve dolo por parte do gestor público, o que pode provocar a inegibilidade. Voltamos ao estúdio. Pois é, né? Foi-se tentada aí uma manobra dentro do Congresso para que muitos dos políticos que foram cassados ou que estão impedidos de concorrerem nestas eleições por terem sido condenados por improbidade administrativa, dessem uma verdadeira banana para a legislação, se beneficiassem e voltassem a se candidatar e até mesmo, quem sabe, serem reeleitos, né? Mas o que o Supremo decidiu foi de que, dentro da temporaneidade, a lei não retroagirá. Parece confuso? É o seguinte, dentro da matéria penal, existe uma regra que diz que a lei não voltará no tempo, ou seja, ela não retroagirá, salvo se para benefício do réu. Mas em que sentido? Vamos dizer que uma pessoa ela foi condenada por roubo. Ela foi condenada, ela vai lá cumprir 10 anos de prisão. Aí ela já está condenada, ela já está em cumprimento de pena e digamos que ela já tenha cumprido metade dessa pena. Aí acontece de os nossos congressistas mudarem a legislação e fixarem que a pena para o crime de roubo para o qual essa pessoa foi condenada, roubo simples, ela não é mais de 10 anos, mas ela caiu pela metade, por 5 anos. O que acontece? Está prescrita a pena, ele já cumpriu, então ele pode se beneficiar disso e sair da cadeia. Mas este retrocesso, aliás, retrocesso não, essa regressão dos efeitos da lei, para que ela aconteça, existem algumas regras. Não é para todo e qualquer crime, né? Então foi isso o que o Supremo decidiu. Embora haja uma matéria penal e embora a lei ela beneficie, ela só vai ser aplicada, ela só terá efeito para os processos que ainda estão em julgamento e não para aqueles que já foram encerrados e cujos condenados estão ainda dentro deste período de exigência aí da legislação. Porque, no caso dos políticos, além dele ter o período de cumprimento de pena, de sentença, após exaurido, né, este período, ele fica por 8 anos inelegível. E é isso que eles queriam justamente burlar. Eles queriam acabar com o efeito da inelegibilidade. Espertalhões, né? Mas não foi isso que aconteceu.
Bom, vamos falar agora de um outro político aí que tentou dar uma de esperto, né, que ele fez e desfez, né, do jeito que ele queria no Rio de Janeiro, um vereador, vocês com certeza ficaram sabendo, onde ele utilizava muito as mídias sociais para divulgar, inclusive, vídeos armados, ou seja, vídeos falsos de situações que eram combinadas com pessoas e que aquilo não acontecia. Por exemplo, flagrante de tiroteio. Não estava acontecendo nada, mas ele colocava lá os seus assessores, alguns eram ex-policiais, para forjarem que estava havendo um tiroteio, que ele estava sendo refém, para apenas fazer o quê? Levantar a sua popularidade. Só que como se isso não bastasse, este mesmo vereador, ele se filmou tendo relações sexuais com menores de idade. E por conta disso, ele foi julgado pelos seus pares, né, e foi aí então condenado à perda de seu mandato. Então, depois de mais de 6 horas de sessão plenária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Gabriel Monteiro teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi tomada com a diferença de 48 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários à sua cassação. Vamos acompanhar essa matéria produzida pela TV Brasil. Quase 6 horas e meia, os vereadores do Rio debateram a cassação do mandato de Gabriel Monteiro. Ele era acusado de quebra de decoro parlamentar pela suspeita de ter forjado vídeos na internet e de ter filmado uma relação sexual com uma menor de idade. No plenário, Gabriel Monteiro se defendeu. Eu sei que tomar uma posição contra a minha cassação aqui é bastante doloroso, porque a perseguição que virá sobre os senhores é muito grande, mas pior é entregar a cabeça de um par dos senhores, mesmo sem uma condenação. Os argumentos apresentados por Gabriel Monteiro não convenceram os vereadores, que por 48 votos a 2 decidiram cassar o mandato. Apesar da condenação política, Gabriel Monteiro vai poder se candidatar a deputado federal na eleição desse ano, porque o prazo para impugnar candidaturas já terminou. Para o vereador Chico Alencar, que foi o relator do processo de cassação, as provas comprovaram a quebra de decoro. Eu tenho certeza que essa casa vai fazer um voto de honradez, vai mostrar que tem vergonha, vai fazer um voto que confirme a representação. Portanto, vamos, depois de ouvir toda a argumentação, ao voto pela dignidade do parlamento, pela democracia, pela decência na vida pública. O Ministério Público denunciou o cirurgião plástico Bolívar Guerreiro e a técnica de enfermagem Kellen Cristina de Queiroz dos Santos, que trabalhava com um médico, por tentativa de homicídio qualificado contra uma paciente que ficou em cárcere privado. Vamos acompanhar essa notícia gravada pela TV Brasil. Para o Ministério Público do Rio, o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro da Silva e a técnica de enfermagem Kellen Cristina de Queiroz dos Santos são suspeitos de tentativa de homicídio qualificado. O suposto crime teria sido praticado contra a paciente Dayana Chaves Cavalcante, que teve complicações com os procedimentos. Depois de ter passado por uma cirurgia nas costas, no abdômen e nas nádegas, Dayana teve complicações com dores abdominais e inflamação dos pontos, pelo que foi novamente internada. Segundo o Ministério Público, o médico Bolívar Guerreiro operou a paciente sem pedir qualquer exame de risco cirúrgico e, de forma livre e consciente, não atentou para o quadro de anemia, hipotireoidismo e pressão arterial que ela apresentava. De acordo com a denúncia, o médico ainda realizou uma nova abdominoplastia para corrigir os problemas da primeira. O MP diz ainda que, para ocultar as consequências, Bolívar teria se recusado a transferir Dayana para outro hospital. O Ministério Público também acusa a técnica de enfermagem Kellen Cristina de ter convencido a paciente a realizar, mesmo debilitada, a cirurgia plástica e aponta que Kellen esteve presente durante a operação sem ter qualquer capacitação técnica. Pois é, que absurdo, né? A pessoa não tem qualquer capacidade técnica e vai fazer algo tão delicado como este, né? Que quase levou uma pessoa à morte. Bom, vamos para um breve intervalo, é rapidinho.
Um minutinho já estaremos de volta trazendo para você mais informações agora da nossa região. Mas é rapidinho, não saia da frente do seu televisor. Voltamos em breve. Valeu mesmo por receber a gente. É a minha chance de me reconectar com as meninas. Tudo isso era totalmente selvagem. Cadê todo mundo? Merda! O que causou isso? O que ele disse? Diaboro quer dizer demônio. Ai! Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. E olha só, vamos começar com uma notícia bem positiva, né? Porque Santa Bárbara do Oeste iniciou neste sábado a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos com comorbidades e deficiência permanente. E para este público será efetuada exclusivamente a imunização através do Coronavac do Butantan, conforme recomendação da Secretaria de Estado da Saúde. E para tomar a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis com documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou responsáveis. As crianças com comorbidades e deficiência permanente precisam ter também, obrigatoriamente, que apresentar o CPF e a caderneta de vacinação e carta médica, exames, receitas ou prescrição. Os cadastros já existentes nas unidades básicas de saúde também poderão ser utilizados para a vacinação. A vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos com comorbidades e deficiência permanente seguirá de segunda a sexta-feira em 13 UBSs da cidade, nos horários das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Você pode acompanhar através do link que aparece aí na sua tela, que é o is.g/vacina crianças. É do jeitinho que está aparecendo aí no seu televisor. E em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no município, a pessoa pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, através do telefone 3455-1654. Mas o importante é que você não deixe de vacinar, de imunizar o seu filho, está bem? Isso é muito importante para ele e também para você. Porque nenhum pai, né, ou mãe, ou avó, o responsável aí pela criança, gosta de ver o seu pequeno doente, né, e ainda com sequelas que essa doença, né, pode ocasionar, pode acarretar e comprometer aí todo o futuro dele. Então, não deixe de vacinar, observe as recomendações e as exigências para que você
possa levar o seu pequeno até o posto de vacinação para receber o imunizante aprovado aí pela nossa Anvisa, está bem? Agora chegou o momento do plantão policial. Você deve ter tomado conhecimento dessa notícia, né, que apresentamos há alguns dias, em que um homem, ele confundiu água com álcool. Aliás, o inverso, álcool com água, e levou a panela ao fogo, ocasionando ali uma explosão e ferindo-se e também a esposa e até mesmo um dos filhos. Pois é. Essa moça que você vê na foto, ela é a Tássia Caroline Pacheco Leão. Ela tinha 36 anos de idade, estava grávida e morreu neste sábado após sofrer queimaduras causadas por um incêndio na noite da última sexta-feira, dia 12, no Parque Gramado, em Americana. Ela permaneceu 9 dias internada na UTI do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, com mais de 90% do corpo queimado. Tássia esperava um bebê e estava de 26 semanas de gestação. O bebê faleceu no sábado, dia 13, na noite de sexta-feira. E na noite de sexta-feira, né, quando Tássia pediu então água para o marido, enquanto cozinhava, foi que aconteceu este fatal acidente. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, o marido, por engano, colocou álcool em uma panela que estava no fogão, no lugar da água, ocasionando a explosão seguida de um incêndio no apartamento. O homem foi transferido na madrugada de sábado, dia 13, para o Hospital Irmãos Penteado de Campinas, que é uma unidade de referência em tratamento de queimados, onde permanece internado. A filha do casal, de 6 anos, sofreu queimaduras no lábio, mas se recuperou bem. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como lesão corporal e comunicação de óbito, e houve realização de perícia no apartamento. De acordo com a família, Tássia foi sepultada às 4 horas da tarde deste domingo no cemitério Alfa Campos, em Jandira. Nossos sentimentos aí à família, né? É de fato um momento aí muito traumatizante e muito triste, né? Um acidente como este, né, que trouxe bastante sofrimento a ela e infelizmente ceifou 2 vidas. E vamos falar agora de um outro acidente, este envolvendo um motorista sem habilitação e embriagado. Um homem de 18 anos foi preso suspeito de dirigir alcoolizado, inabilitado e atropelar 5 crianças na tarde deste domingo, dia 21, em João Monlevade, na região central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, um grupo de crianças brincava em uma rua do bairro Petrópolis quando o veículo Volkswagen Jetta, em alta velocidade, colidiu em um carro e, na sequência, atingiu as 5 crianças. Uma testemunha afirmou que o carro entrou na via acelerando em zigue-zague e que as crianças tentaram se esconder atrás de um Chevette estacionado, mas ainda assim foram atingidas. O motorista suspeito de conduzir o veículo em alta velocidade é Fernando Henrique Rola Figueiredo, de 18 anos, e no boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que foram feitos 2 testes de bafômetro e ambos comprovaram que o condutor estava alcoolizado. Além disso, no documento também está registrado que o jovem não possui carteira nacional de habilitação e nem permissão para dirigir. Populares teriam agredido o suspeito, que fugiu do local do acidente, e Fernando Henrique Rola Figueiredo foi localizado e preso. As crianças têm entre 8 e 12 anos. Uma menina de 11 anos de idade sofreu politraumatismo e foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Lamentável, né, pessoal? Uma situação como essa. Por mais que se sabe que não se deve
dirigir alcoolizado, por mais que se sabe que não se deve dirigir sem ser tecnicamente capacitado para isso, que nos é atestado através da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ainda há pessoas inconsequentes, irresponsáveis e que abusam aí da própria sorte, né? Este atingiu 5 crianças, uma está aí com politraumatismo pelo corpo. Esperamos que não tenha nenhum risco para a sua vida, né? Mas, lamentavelmente, os crimes cometidos em decorrência de trânsito não recebem o mesmo rigor que os chamados crimes comuns. Vamos aguardar aí para ver como que ele será tratado pela justiça, né, pela nossa legislação. Se terá alguma benesse, se será efetivamente punido por seus atos. Vamos fazer mais um breve intervalo? É rapidinho, mais um minutinho, logo voltamos trazendo para você aí Dica News, então não saia daí. Quanto tempo de jornal? Sua voz, sua vez, seu voto. É importante que a gente conheça e vote nos candidatos a deputado e senado da nossa região, porque eles conhecem todos os problemas, ou a gente pode apontar com mais facilidade do que a gente precisa, o que a gente merece, onde dá para melhorar. Em tudo nas cidades em que a gente mora, passeia, se diverte, trabalha. Então eu acho que quando a gente vota, a gente consegue mais melhorias com mais facilidade. E é importante que a gente vote, porque aí a gente tem mais força para cobrar as promessas de campanha e todas as melhorias que a gente merece. É o Todo Dia nas eleições de 2022. Feche os olhos. Ative seus sentidos. E conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros, paixão indomável por churrasco. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Você gosta de opções de lazer que envolvam cultura? Mas é muita cultura, você gosta? Então, este Dica News é feito especialmente para você. Solta a vinheta. Temos a vinheta da Dica News? Olha só que maravilha que é este espetáculo. O projeto A Caminho do Diretor, desenvolvido pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e pelo Instituto de Cultura São Paulo, em parceria com as orquestras Sinfônica de Americana e Filarmônica de Rio Claro, apresenta a ópera trágica Pagliacci, no dia 25 de agosto, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Lulu Benincase, em Americana.
O evento abre a programação gratuita preparada pela Prefeitura de Americana para o aniversário de 147 anos da cidade, comemorado neste sábado, dia 27. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro até o limite da capacidade permitida e é importante chegar com 30 minutos de antecedência. A trama da ópera trágica, em 2 atos, começa quando uma companhia de circo chega a uma aldeia e o palhaço principal anuncia o espetáculo, que tem sua mulher como estrela. Adverte que na peça ela pode ser cortejada, mas que na vida real a situação é diferente. O que o palhaço não sabe é que ela tem como amante um aldeão do lugar. E os dois se encontram e combinam de fugir naquela noite, mas são descobertos pelo marido que, vendo-se traído, entra em desespero e promete se vingar. Neste momento, o palhaço começa a confundir a comédia com a vida real e se descontrola, passando do fingimento à realidade. Bonita a história, o enredo, né? E é mais bonito ainda de se assistir ao vivo um espetáculo como este. O Teatro Lulu Benincase, ele fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. E mais informações você pode conseguir através do telefone 3461-3145. Eu de você não perderia por nada. Uma que é muito difícil, Americana, receber um espetáculo grandioso como esse, uma ópera. Outro que, além de tudo, é gratuito. E além, né, fechando aí esta tríade de adjetivos, é um espetáculo altamente cultural, que é ímpar. Então, se você nunca teve essa oportunidade de assistir a uma ópera, eu recomendo fortemente que você vá aí com um acompanhante, ou mesmo vá sozinho, mas vá, assista. Tenho certeza que você sairá transformado dessa experiência, porque é um espetáculo lindíssimo, vale muito a pena. E parabéns aí à nossa secretária de Cultura por trazer um espetáculo tão bonito como este para o povo americanense, que merece, de fato, celebrar os 147 anos de nossa cidade de maneira grandiosa. E chegou a hora da previsão do tempo. Nós tivemos aí na semana passada um pouquinho de frio, um pouquinho de chuva, ventos, né? Demasiadamente aí varrendo os nossos quintais, as nossas ruas, ou também trazendo mais folha, mais poeira, né? E será que nós teremos essas mesmas condições para o dia de hoje? Vamos descobrir com a Bianca Rezende na previsão do tempo. Olá a todos, começando mais uma semana e tá com sol, né, gente? Mais evidente aí do que semana passada. Vamos então com as informações da previsão do tempo. A região metropolitana de Campinas amanheceu nesta segunda-feira sob nebulosidade esparsa, ou seja, nuvens espalhadas e temperaturas em torno de 12 graus. A semana será de tempo firme sem chuvas, será, gente? Com temperaturas em gradual elevação, e os ventos sopram com intensidade predominantemente fraca durante o dia, passando para moderada. Ao anoitecer e durante a noite, para essa segunda e terça-feira, a condição de tempo é de predomínio de sol, e as temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Bom, vamos falar então das temperaturas em nossa região. Tanto para Americana como Hortolândia, não haverá chance de chuva, tá? Então aqui em Americana, a temperatura mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Já em Hortolândia, temperatura mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Agora vamos passar a falar como ficam as temperaturas para a cidade da região metropolitana de Campinas, reforçando que também não haverá chuva, hein, gente? Campinas, então, a temperatura mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Paulínia, temperatura mínima de 13 e a máxima de 23 graus. É isso por enquanto, vamos esperar um sol aí e sem chuvas. Volto para o estúdio. Muito obrigado, Bianca, pela previsão do tempo. Aí dá para a gente planejar direitinho o dia agora, né?
Então, lembrando aí que, como ela reforçou bem, não haverá chance de chuva, nem para hoje, nem para amanhã. Os ventos também diminuíram bastante aí a sua intensidade, né? Vão ficar bem leves agora no dia e vão pegar aí um ritmo, né, uma força mais moderada no início da noite. Então, fique tranquilo, pode a dona de casa lavar a sua roupa à vontade, lavar aquele edredom, né, que precisou ser usado nesse fim de semana. Pode ser que nós tenhamos mais uma frente fria entrando no decorrer da semana, né? Então é bom estar aí prevenido. Então pode lavar a roupa à vontade, só recomendamos o seguinte: se você for lavar o seu quintal, aproveite esta água da lavagem de roupas para você lavar o quintal. Não use água limpa, água tratada, porque nós estamos, apesar da chuva que tivemos na semana passada, estamos com os nossos reservatórios a um nível muito baixo. Então evite lavar o carro, evite lavar a motocicleta, evite lavar o quintal. Se puder reaproveitar a água, ótimo, joia, você estará ajudando também aí o meio ambiente e também ajudando a termos energia, né? Porque boa parte da nossa energia, ela vem de hidrelétricas. Então, se nós não colaborarmos para que nossas represas ganhem um bom nível de acúmulo d'água, o que vai acontecer? Além de faltar água para o nosso consumo e entrarmos em racionamento, também teremos aí sérios problemas com o serviço de fornecimento de energia elétrica. Então, vamos ser conscientes e preservar aí os nossos recursos, ok? E lembrando você também que estamos com este período de estiagem. Nada de colocar fogo em mato, nada em usar o fogo para limpar o quintal, o terreno. Porque além de ser um crime ambiental, você prejudica muitas pessoas que tenham doenças respiratórias, que são idosas, os animais também, os nossos animaizinhos aí, cães, gatos, passarinhos, eles sofrem muito com a poluição. Então, vamos manter aí a nossa consciência, vamos exercer os nossos atos de cidadania, respeitando, né, o nosso próximo e também respeitando a legislação, porque, como eu disse, colocar fogo em terreno é crime. Feito? Temos o nosso compromisso? Então, joia. Agora, então, vamos para a participação dos nossos telespectadores, porque já chegamos ao final do nosso jornal desta segunda-feira. Boa tarde, Danilo. Estou ligado no seu jornal, Armando Bueno. Ô, Armando, saudades aí em receber a sua mensagem. Muito obrigado aí por estar ligadinho, por estar nos acompanhando. Tenha uma ótima tarde a você e família. E é isso, chegamos ao final aqui do Todo Dia News, primeira edição. Eu me despeço de vocês, lembrando da nossa programação cultural e educativa durante toda esta tarde. E no finalzinho da tarde, às 6h30, nós temos o Sala Política, apresentado pelo Luiz Gustavo Klein. E eu convido você a acompanhar esse programa para que esteja bem informado aí sobre os nossos candidatos, as suas ideias, as suas propostas, para que você forme uma boa consciência de voto para o dia 2 de outubro. E logo após, às 7 horas da noite, é a vez da Sabrina Furlan apresentando o Todo Dia News, segunda edição. Eu vou ficando por aqui, meu abraço a todos vocês, nos vemos novamente amanhã. Tchau, tchau.